Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Vika e no vídeo de hoje eu vou explicar como eu faço para desenhar uma escada assim, vista de frente, tá bom? Nós vamos utilizar aqui perspectiva para fazer essa escada com um ponto de fuga e eu vou ter aqui um ponto de fuga extra para orientar na formação da escada, tá bom? Então, para começar, eu vou utilizar metade de uma folha de ofício, é uma folha A4 de impressão normal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui essa folha ao meio. Ela vai ter quase 15 centímetros. Eu vou tirar 1 milímetro mais ou menos de cada lado e vou marcar aqui 7,5 com uma linha bem clarinha, tá? Só para eu saber que isso aqui é o meio. E aí eu vou marcar aqui 13 centímetros aqui para cima. Então eu coloco a régua aqui, 13 centímetros. Alinho com esta linha aqui que eu marquei o meio da folha. E vou fazer um pontinho aqui e depois um pontinho aqui embaixo. Então, um vai ter 9 centímetros, tá bom? E o outro vai ter os 13 centímetros até aqui em cima. Então, eu vou posicionar a régua tanto aqui no círculo de cima, tá bom? Neste ponto de fuga de cima. E vou fazer aqui para o canto da folha. Pode ser de qualquer largura aqui essa escada. Eu vou fazer assim só para todo mundo conseguir fazer exatamente igual, tá? Como eu não tenho uma medida exata, eu vou encostar aqui no cantinho da folha e vou fazer uma linha bem clara. Elas não precisam estar do mesmo tamanho nem nada assim. Elas vão ser linhas guias, ok? Aí eu vou fazer aqui a distância de uma régua. Para quem gosta de saber a medida certinha, eu coloquei aqui 3,5 centímetros, tá bom? E comecei a fazer o desenho da escada aqui. Daqui de baixo para cima. E vou começar a construção da minha escada, que vai ser basicamente retângulos, tá? Então, uma coisa que nós vamos prestar atenção é que a linha vai tocar deste lado e deste. Então, sempre que formos fazer o retângulo, ele tem que começar encostando nas linhas guias. Para isso, nós vamos fazer aqui 6 milímetros, tá bom? Eu acho que é uma altura boa de um lado e do outro. Inclusive, eu vou usar essa régua aqui, porque eu uso essa transparência para fazer o tamanho do degrau, tá? Então, eu faço essa marcação aqui, que fica os 6 milímetros mais ou menos, e faço o primeiro retângulo. Então, agora nós vamos prestar atenção em duas coisas. Sempre vai começar aqui, encostando nas linhas guias, e nós vamos esquecer esse ponto de fuga aqui de cima por bastante tempo. Vamos usar o ponto de fuga central. Então, nós temos aqui a parte da frente do degrau, temos que fazer aqui a parte de cima do degrau. Então, eu encosto aqui no ponto de fuga central, que seria esse de baixo, e aí eu vou puxar até a minha linha guia, tanto de um lado quanto do outro. Uma coisa que nós temos que perceber é que esse ponto de fuga central, ele é como se fosse a nossa linha do horizonte. Vai ser exatamente a altura dos nossos olhos, tá? Então, nós vamos ter essa noção de que é como se esta aqui fosse a nossa altura, ok? Então, nós temos aqui a parte de baixo do degrau e a parte de cima, não é isso? Eu vou fazer novamente 6 milímetros. Como eu tenho aqui a régua transparente, eu posso já fazer com essa medida aqui que eu gosto de fazer, que fica mais rápido. Eu faço de um lado ao outro, aqui tem que ter uma linha vertical. Então, vai ser basicamente isso, construir retângulos e a parte de cima do degrau, tá? Essa parte aqui, ela vai ter a mesma altura, mas esta aqui de cima, ela não vai ter, tá? Quanto mais próximo do ponto de fuga, menor ela fica. Então, nós vamos lembrar sempre de puxar daqui até a linha guia, de um lado e do outro. Se um lado tiver maior que o outro, é porque ou a régua não está posicionada corretamente ali no ponto de fuga ou aqui, tá? Acontece. Então, vamos tentar fazer a linha aí certinha e tal. Eu posso fazer aqui um pouquinho torto, porque é mesmo difícil gravar, explicar e desenhar ao mesmo tempo. Mas se vocês fizerem aí com calma, vocês vão ver que fica tudo direitinho mesmo, tá bom? Então, eu faço aqui os 6 milímetros também. Eu só vou alterar aqui esse tamanho dessa parte da frente da escada quando ultrapassar aqui esse ponto de fuga, tá bom? Então, eu vou repetir os mesmos passos, sendo que esta parte aqui, eu vou colorir ela, mas era para ser ao contrário, porque a luz geralmente vem de cima. Então, essa parte seria mais clara do que esta aqui.
mas é só para vocês perceberem que essa é a parte que vai mudar, tá bom? Ela vai diminuindo com o tempo. Quando eu chegar aqui perto desse ponto de fuga, eu volto. Eu vou acelerar o vídeo aqui que começa a mudar, tá bom? De novo a escada. Pessoal, eu fiz umas alterações aqui, que eu tirei um degrau dessa escada. E no caso vocês ainda vão ver como é que eu faço o corrimão aqui. Mas eu tinha feito um degrau muito abaixo e eu apaguei. E inclusive eu já expliquei que eu fiz 3,5 centímetros, tá? Da escada. E não, antes eu tinha feito com 1 centímetro e pouco, com 2 centímetros, e eu não gostei tanto, eu apaguei, mas vocês vão ver aí, no caso, na construção do desenho, ainda com um degrau aqui a mais, tá? Mas no final vai ficar assim, que é o jeito que eu vou explicar aí direitinho pra vocês. Façam desse jeito, se o desenho estiver diferente do que eu estou construindo, tá tudo bem, tá? Porque eu apaguei depois e fiz as alterações. Então, continuem aí o desenho de vocês, não desistam não. Pronto, então aqui nós vamos perceber que essa parte da escada, que seria onde nós pisamos e tal, ela vai diminuindo quanto mais se aproxima do ponto de fuga, não é isso? Tudo que vai se aproximando do ponto de fuga vai perdendo os detalhes e vai ficando assim um pouquinho mais distorcido, tá bom? A imagem. Aqui nós conseguimos ver perfeitamente, porque nós estamos muito próximo daqui, olhando como se fosse... pronto, quando você olha para baixo, você consegue ver a parte de cima dos objetos, não é isso? E quanto mais distante o objeto vai ficando, nós não vamos conseguir ver direito. E também tem o fato de que ele está se aproximando da nossa altura aqui, não é? Nós estabelecemos aqui que ele tem 9 centímetros, que seria a altura dos olhos, mais ou menos, da pessoa. Seria a linha do horizonte aqui. E então, vai chegar um momento aqui que não vai dar para ver mais o topo da escada, não é? O topo do degrau, no caso, não da escada. O topo da escada vai ser lá em cima. Mas aí nós vamos puxar ainda por o ponto de fuga aqui. Esse aqui quase não vai dar pra ver. Eu acho que já nem dá pra ver mais nada, porque já tá mesmo ali pertíssimo do ponto de fuga. Se eu quiser nem fazer mais aqui, acho que já nem precisava, mas pronto, eu vou fazer porque ficou muito próximo mesmo. Então tem aqui uma sombrinha, uma coisa assim. E pronto. Mas nem precisava. E o que que vai acontecer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho da altura do degrau. Nós não vamos mais conseguir ver a parte de cima do degrau e eu vou diminuir um pouquinho essa altura porque quanto mais as coisas estão distantes, menores elas parecem, não é isso? Tem essa sensação de diminuição mesmo do tamanho. Elas perdem os detalhes também, como eu já falei algumas vezes aqui. E então nós agora vamos só desenhar o degrau. Vamos manter essa premissa de desenhar o início do degrau aqui. Dá pra fazer aqui 5 milímetros, ok? Então, meio centímetro. Então, nos próximos degraus, eu só vou desenhar esta parte de cima. E aí, eu vou fazer sempre assim. Quer dizer, eu só vou desenhar a parte que eu vejo de frente, não é? E eu vou começar sempre a linha aqui. Já não vai ter nada disso de puxar para o ponto de fuga daqui, tá bom? Eu não vou fazer muitos degraus aqui além. Inclusive, se você não quiser medir e tal, claro que não precisa, tá? O legal do desenho é isso, é fazer do jeito que fica mais confortável para você, do jeito que você se sente melhor. Algumas pessoas vão trabalhar bem melhor com régua, outras sem régua e tá tudo bem, ok? Pronto, eu vou parar aqui. Essa escada ficou enorme, eu poderia até tirar esse degrau de baixo, tá? Essa aqui ficou, acho que sem esse degrau, e ela ficou exatamente igual. Mas pronto, vai ficar assim, tá? Ela tá bem grande mesmo. E aqui eu vou fazer o corrimão, tá? Eu posso escolher a altura disso aqui. Eu vou fazer uma linha vertical bem clara, porque eu ainda não sei a altura. Eu posso fazer com 4,5 centímetros, 5 centímetros. Vamos pensar o seguinte na hora de fazer o corrimão. Essa aqui seria a altura dos olhos da pessoa. Vamos supor que essa pessoa tem 9,5 centímetros. Então, se eu quiser... Eu vou colocar os 9 centímetros porque vai ficar mais fácil, tá? Se eu quiser que o corrimão fique metade do corpo da pessoa, eu coloco 4,5 centímetros. Se eu quiser 4 centímetros, fica um bocado abaixo do meio da pessoa. Se eu quiser um corrimão mais alto, eu posso calcular também por esse ponto de fuga, tá? Outra forma que eu posso fazer é calcular por aqui por cima.
porque o que vai acontecer com esse corrimão? Ele vai diminuir, não é, o tamanho quanto mais perto tiver do ponto de fuga. No caso, vai estar mais longe da gente, da nossa visão, mas vai estar mais perto do ponto de fuga. Então, se você fizer por aqui, você vai ter uma noção melhor da altura do que por aqui. Mas também pode ser que você coloque aqui, sei lá, um corrimão gigantesco e a pessoa tem 9 centímetros e a parede vai ter 10 centímetros. Já não vai ser um corrimão, né? Vai ser quase uma parede da altura da pessoa. Tudo depende do que você acha bonito no desenho, tá? Eu vou fazer os 4,5 centímetros porque eu fiz ali, eu vou fazer até 5 centímetros, acho que é bem legal, vai ficar um pouco maior ali do que eu fiz anteriormente. Mas acho que vai ficar legal aqui, então fica 5 centímetros de um lado, 5 do outro. Faço aqui linhas verticais. Se eu quiser fazer uma marcação até, eu posso fazer aqui uma linha horizontal. Olha, eu vou deixar 2 milímetros aqui para a esquerda e 2 milímetros para a direita. E aí eu vou fechar o retângulo aqui, de um lado e do outro. Aqui embaixo eu vou continuar esse corrimão com o retângulo, ok? Também vai ter 2 milímetros, se eu quiser eu marco embaixo para a linha sair certinha, não sair torta. Mas tudo bem. E agora nós vamos puxar para o ponto de fuga de cima. Então, vamos esquecer agora o ponto de fuga de baixo, que era o que nós estávamos usando a maior parte do tempo, não é isso? Então, eu vou deixar essa linha aqui vertical e vou puxar desta ponta para o ponto de fuga, que eu vou parar aqui, não é isso? E desta ponta também. Então, eu vou puxar desta ponta para cá, afasto a régua só aqui, aqui se mantém no ponto de fuga, tá? E aí eu vou puxar lá pra cima. Aqui, no caso, eu não consigo ver direito, tá? Mas eu vou fazer uma linha horizontal de qualquer forma. Só pra saber que tem aqui uma linha horizontal. Posso aqui puxar uma linha vertical só pra ilustrar. E eu sei que do outro lado vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Puxo daqui pro ponto de fuga. E daqui pro ponto de fuga. E aí eu posso fazer outra coisa, que é puxar aqui uma linha horizontal para estabelecer um andar aqui em cima. Então, puxo para um lado, puxo para o outro. E bem simples assim está a nossa escada, que ficou enorme. Ficou enorme, mas ela está aqui, tá bom? Pronto, pessoal, e aqui está então a minha escada. Eu fiz as alterações que eu já falei aqui, não é? Que eu tirei o degrau aqui de baixo, que eu tinha achado que ficou enorme. Então, eu prefiro que ela fique assim. Dá pra fazer a escada do jeito que vocês quiserem. Se quiser assim, mais amplo ainda, com mais degraus, no caso, diminuir essa altura do degrau, aumentar a altura do degrau. Isso é com vocês, tá bom? Dá pra desenhar de vários jeitos. A questão toda do desenho é mesmo explicar como é que eu faço essa construção de uma escada básica e que aí depois dá pra fazer outros tipos de escada, outros tipos de corrimão. E pronto, era só a intenção é explicar como eu faço para desenhar a escada com vista frontal. Espero ter ajudado aí de alguma forma, espero que tenha passado alguma informação útil. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo desenho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!